Boa tarde, eu sou Luiz Roberto Cunha, professor da PUC, decano do Centro de Ciências Sociais. Nós estamos hoje aqui no ECOA Coronavírus em Pauta. Eu queria agradecer ao Dr. Alberto Chebabo, diretor médico do Hospital Universitário do UFRJ, que vai nos falar sobre a parte médica dessa crise, ao meu colega Paulo Esteves, professor do Instituto de Relações Internacionais, que vai olhar a visão internacional, e eu vou falar um pouquinho sobre o impacto econômico no mundo dessa crise do coronavírus. Doutor Alberto, por favor. Pois é, então a gente tem agora vivendo uma crise realmente importante no mundo, né, que começou na China. Inicialmente, os primeiros casos relatados no dia 29 de dezembro do ano passado, numa província, em Hubei, na cidade de Wuhan, de mortes por pneumonia, uma pneumonia de causa desconhecida, e que rapidamente se espalhou pela China, né, com um número muito grande de casos acontecendo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, foi notificada nos primeiros dias de janeiro desse ano. E a partir daí, então, a gente teve uma disseminação para o mundo inteiro de uma doença que tem uma capacidade de disseminação muito grande. E essa é uma característica desse vírus especificamente, né? Cada pessoa ela pode infectar entre 2 a 3 pessoas, a gente está colocando aí entre 2,5 pessoas. Mas mais importante do que essa capacidade de disseminação desse vírus, né, ele causa doença pouco grave, né, na maior parte das pessoas. 80% das pessoas vão ter um quadro como se fosse uma síndrome gripal, às vezes com febre, um pouco de tosse, dor de garganta, às vezes até sem febre, né? E isso faz com que a detecção desses casos seja mais difícil. Um vírus similar a esse, né, que foi o vírus da SARS em 2002, 2003, ele tinha uma capacidade de disseminação até um pouco maior do que esse vírus, mas causava doença grave com uma letalidade alta, em torno de 10% das pessoas faleceram, né, de SARS, e isso fazia com que a detecção do vírus fosse muito mais rápida, muito mais facilitada, porque as pessoas iam ao hospital porque elas ficavam doentes gravemente, né, e precisavam ser avaliadas, internadas, e até pela questão da letalidade, né, a partir do momento que aquela pessoa morre, ela não transmite mais para ninguém. Então isso também, de alguma forma, acaba facilitando o controle da doença. Numa doença com uma letalidade baixa, como a gente tem agora, né, baixa em relação às outras causadas por vírus semelhantes, por outros coronavírus, e com uma capacidade de disseminação dessa, que é exponencial, né? Então, uma pessoa infectando 2 ou mais pessoas, esse vírus tem uma capacidade exponencial de disseminação muito grande. E isso faz com que o controle dele seja muito difícil, né? Por essa questão de ele estar disseminado na comunidade com uma síndrome gripal leve, né? E as pessoas podendo transmitir para outras, convivendo com outras normalmente. A partir daí, então, a gente teve a introdução desse vírus em outros países na Ásia e depois a introdução para os outros continentes, né, Estados Unidos, Europa, e mais recentemente, né, a explosão de casos na Itália fez com que esse vírus se espalhasse muito rapidamente por todo o continente europeu e aí, obviamente, a partir daí a disseminação para todo mundo, inclusive para a gente aqui no Brasil. A gente está num momento de início de epidemia, né? Então a gente tem agora, está passando de uma fase para outra, provavelmente hoje, né? Talvez ontem, né? E a gente passando de uma fase de casos que eram basicamente só de transmissão local, né? Então, importados ou transmissão local, e o que significa isso? Importados são aquelas pessoas que pegaram a doença em outros países, viajaram, voltaram e foram detectadas aqui, mas o local de infecção não foi aqui. E a transmissão local é aquela transmissão onde eu tenho uma transmissão ocorrendo dentro do país, mas de uma pessoa próxima. Eu que tenho um link muito fácil para identificar onde ela pegou. É um parente daquela pessoa, uma pessoa que teve contato com aquela pessoa que estava infectada, né, um contato próximo. Eu consigo fazer essa ligação de quem foi a pessoa que infectou aquele caso. E nesse momento, desde ontem aqui no Rio e provavelmente em São Paulo já hoje, e também talvez até alguns dias, né, atrás, a gente já tem infecção comunitária, que é aquela infecção onde eu não consigo mais determinar o link
de onde aquela pessoa pegou. Ela não tem história de viagem, não teve contato com uma pessoa conhecidamente doente, então a gente passa então para uma outra fase de apresentação da doença, que é a disseminação comunitária da doença. No local, né? Algumas cidades, então aqui Rio de Janeiro já reconheceu desde ontem, São Paulo provavelmente isso vai ser reconhecido, se não hoje, nos próximos dias, é a expectativa, né? Então a gente passa agora de uma fase de tentativa de contenção da epidemia para uma fase que a gente chama de mitigação das consequências da epidemia. Então evitar com que as pessoas que são mais graves, né, morram, né, que é o que está acontecendo na Itália. Eles não estão conseguindo tratar adequadamente os casos graves, né, e isso faz com que aumente a mortalidade. A mortalidade na Itália hoje é muito maior do que a mortalidade que a gente viu em outros países. Então a gente, no Brasil, tem que se organizar. A gente tem alguns dias de vantagem, porque a gente está bem atrás da Itália, né, em termos de evolução da epidemia, e atrás também dos países europeus, porque a gente demorou mais tempo para o vírus chegar aqui no Brasil. Então a gente está mais ou menos, a gente tem feito uma conta de que a gente está mais ou menos 11 dias, 10, 11, 12 dias atrás da Itália em termos de evolução de epidemia. Os países europeus, Espanha, França, Alemanha, né, tem alguns países com 5 dias atrás, 8 dias atrás, a gente está mais ou menos 11 dias. Então, o que está acontecendo em termos de medidas de controle nesses outros países todos, a gente vai ter daqui a alguns dias também fazendo aqui, né? E isso é importante em termos de medidas. A gente consegue aprender com o que os outros estão fazendo no mundo, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o que a China fez, o que a Coreia do Sul fez, e aplicar aqui as medidas que a gente acredita que são realmente eficazes e necessárias para essa contenção. Quando você diz 11 dias, Alberto, você está falando 11 dias em relação à Europa? Não, 11 dias em relação ao que aconteceu na Itália. Então a Itália começou... A Itália teve um surto, a detecção do surto, né? E depois a gente... que é a detecção do primeiro caso comunitário, né? Da detecção de transmissão comunitária. Aí, 4, 5 dias depois, aconteceu na Espanha. 8 dias depois na Alemanha. E a gente, 11 dias depois, aqui no Brasil. Okay. Então, quando a gente bota no gráfico, a gente consegue extrapolar e ver o que vai acontecer com a gente daqui a 11 dias, que é basicamente, ou daqui a 8 dias, ou daqui a 7 dias, usando esses países como comparação. Uma das questões é que a gente está num momento climático diferente da Europa. A gente está no verão aqui, o finalzinho de verão, início de outono, e a Europa está no final de inverno, começando a entrar nas próximas semanas na primavera. Então isso talvez tenha algum impacto nessa disseminação aqui, mas para vírus novos, onde todo mundo é suscetível, nem sempre essa questão climática ela é tão primordial. A gente pode ter uma disseminação grande, mesmo não sendo uma estação favorável para que isso aconteça, que normalmente é no inverno e na primavera. Paulo, dá uma visão para nós um pouco como é que isso está espalhado pelo mundo, né? O gráfico... Acho que já está projetado. Está projetado? Pois é. Esse mapa é um retrato que foi tirado hoje ao 12:30, nós estamos às 4:30 da tarde. No 12:30 nós tínhamos aproximadamente 138 mil casos já detectados, já confirmados de coronavírus. E eu queria tratar, pegando esse gráfico, de três fenômenos. O primeiro é um padrão de resposta internacional que, se não determina, alimenta enfim, as consequências da doença. O segundo ponto que eu queria tratar é, eventualmente, o que nós podemos esperar após a pandemia, uma vez superada a pandemia. E o terceiro é um balanço geral do que nós vamos ter do ponto de vista da política internacional pela frente. Se nós olharmos para esse gráfico e tomarmos a China como o início da pandemia, como o Alberto destacou, o que nós vamos perceber é um padrão cumulativo de erros ou de problemas nas respostas que cada um dos países oferece para esse problema. Em primeiro lugar, a China
ela demora para reportar, ela demora para identificar o problema, dadas as características do próprio regime chinês. Então, lideranças nas províncias, elas demoram para reportar para o governo central, porque não querem sofrer algum tipo de retaliação do governo central. Então, há uma demora no reporting, no monitoramento e na informação dada ao governo central da China. E a própria China demora para reportar para as autoridades ou para as instituições internacionais, nesse caso para a OMS. Então, no caso da China, eu tenho um padrão de falta de transparência que faz com que, no momento em que a doença é pela primeira vez conhecida e reportada internacionalmente, essa doença já havia se alastrado no território chinês. Então, o primeiro elemento de resposta que eu queria destacar é a falta de transparência. Há um segundo elemento de resposta que aparece já na resposta iraniana. No Irã, nós temos um padrão de resposta que combina a falta de transparência, que já tinha sido herdada da China, então as autoridades negam a existência ou a presença do vírus naquele país. E o vírus no Irã começou numa cidade sagrada, né? Exatamente. Até uma coisa mais complicada para eles, porque e numa época que tinham eleições, exato, inclusive. Como é que você combina isso tudo? Então, o Irã, e por ter eleições, e por estar no momento em que a própria população iraniana estava indo às ruas protestar contra o governo, o Irã agrega uma segunda camada de erros, que é a politização da resposta. Então, eu tenho a falta de transparência alinhada à politização da resposta, o que torna a eficiência da resposta nacional ainda pior, né? Ainda há mais comprometimento da resposta nacional. E o terceiro elemento, para nossa surpresa, advém ou aparece na maior democracia ocidental, que ainda são os Estados Unidos. Que combina a falta de transparência, há uma guerra interna nos Estados Unidos, e esse é um padrão importante para a gente observar no futuro, uma disputa interna no Estado norte-americano entre, digamos, a banda ou a ala tecnocrata, a ala mais técnica do próprio governo, e a direção política do próprio Estado americano, em que de alguma maneira, nega ou compromete as informações que estão sendo oferecidas pelo outro. Em primeiro lugar, eu tenho essa dimensão. Em segundo lugar, o que torna a transparência ou a provisão de informação para o público ainda mais comprometida, o que faz com que ela seja ainda mais comprometida. Em segundo lugar... Perdão, Luiz Roberto. Não. É que eu queria depois que o Alberto comentasse alguma coisa, que os Estados Unidos têm uma estrutura de ação em relação a esse tipo de epidemia importante. Mas eu acho que seria interessante ouvir sobre o CDC. Eu acho que sim, o CDC, momento. Acho que isso era importante, Alberto. Esse é um problema importante, né? Porque a gente tem uma estrutura, normalmente, nos Estados Unidos, espera sempre dos Estados Unidos, que sempre teve o CDC como um ponto alto e ponto forte. O CDC é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, né? Que sempre foi o norte. Na realidade, o mundo inteiro acaba seguindo as orientações, né? A gente, na parte médica, principalmente, usa muito o CDC como referência, né? Porque sempre foi um órgão muito forte, muito pesado nessa questão, né? E se coloca muito à frente. E, de repente, a gente vê uma capacidade de resposta do CDC nos Estados Unidos muito aquém do que a gente está acostumado a ver, né? Então, o CDC, ele primeiro, ele desenvolve um protocolo dos testes laboratoriais, mas ele não consegue que esses testes sejam replicados, e ele não consegue fornecer para os laboratórios dos estados, né, os laboratórios de referência estaduais, os kits para poder fazer o diagnóstico. E uma das questões que por isso tem acontecido é porque o CDC está completamente fragilizado por um subfinanciamento, com falta de pessoal, com falta de recurso, né? Nos últimos 3 anos, todo esse recurso foi retirado do CDC e nos Estados Unidos é diferente da gente aqui, né? O funcionário público não tem estabilidade, não tem dinheiro, eles são demitidos, né? Então, ou as pessoas saem porque não tem condições de trabalho, eles vão para a iniciativa privada, né? E hoje a capacidade de resposta do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos é muito abaixo da necessidade de resposta
lá nos Estados Acho que essa é exatamente a expressão dessa dinâmica que eu acho que a gente poderia chamar de governo contra o Estado. São governos, ou governos em geral de matriz populista, que se confrontam com a burocracia estatal, que é uma burocracia em geral muito eficiente e que no caso específico do CDC tem um papel para a padronização da resposta internacional. O CDC, de alguma maneira, como você disse, Alberto, ele orientava essa resposta internacional. Acho que esse é um ponto importante, que combina a falta de transparência, no caso dos Estados Unidos, inclusive no momento eleitoral, embora para o presidente Trump todos os momentos sejam momentos eleitorais, é quase que um plebiscito diário. A despeito disso, o momento eleitoral faz com que a resposta americana também seja extremamente politizada. Então ele vem com ele de alguma maneira replica o padrão iraniano e ele agrega um terceiro elemento que no caso, se nós considerarmos o lugar dos Estados Unidos no mundo, passa a ser dramático. Os Estados Unidos é o centro comercial, financeiro, em termos de serviços, comércio de bens, e trânsito de pessoas no mundo. E a resposta americana ela é tardia, ela é insuficiente. Os Estados Unidos, ontem ou anteontem, passou a permitir que se usasse álcool gel nos aviões, nas aeronaves. Até então, isso era uma medida que facilmente resolvível e não foi adotada. Apenas agora esse tipo de regulação começou a ser alterada em função da pandemia. Dada a centralidade dos Estados Unidos, a resposta americana ela compromete também a resposta dos outros países no interior do sistema internacional. O que denota, e isso está muito claro na declaração de ontem do presidente Trump, o que denota a sua absoluta indisposição a coordenar a resposta internacional. A ausência da coordenação da resposta internacional é absolutamente chave, isso nós estamos vendo, inclusive, no interior da União Europeia. A resposta, o Reino Unido já saiu da União Europeia, mas a resposta britânica é isolada, a resposta italiana é isolada. Cada um está fazendo uma coisa diferente, sem nenhum tipo de coordenação entre os países. E isso faz com que essa pandemia se torne ainda mais grave. Agora, hoje à tarde, o presidente Trump declarou emergência nacional, porque na verdade havia uma certa... Ele tentava evitar, não é? Até tem uns episódios interessantes, né? Ele traz à frente, não é? Inclusive técnicos do CDC, que são pessoas extremamente qualificadas, e ele faz declarações às vezes contraditórias ao que os técnicos estão dizendo ao mesmo tempo, né? Então, mas agora eu acho que a ficha caiu, quer dizer, né? Então... ele hesitou, né? E tão importante quanto isso que você comentou, é que também a OMS hesitou. Sim. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela também demorou a declarar a pandemia. Então, na realidade, hoje, e isso é uma coisa muito interessante para a gente na área médica, que a nossa referência médica, em termos de artigos publicados, né, de literatura médica, sempre foi os Estados Unidos. É onde tem mais dinheiro, onde se mais publica, onde se mais pesquisa, onde se mais tem informação. E depois a Europa e a China lá atrás. Nessa epidemia, a grande maioria dos artigos médicos, dos relatos, né, das séries de casos, do que estava acontecendo, foram da China. Pela primeira vez, a gente usou a China como... Claro, a epidemia estava acontecendo lá, mas isso não impede que, por exemplo, pesquisadores americanos se associassem aos chineses para produzir ciência. Mas dessa vez não. Foi tudo feito na China. Os artigos eram publicados até em revistas americanas e europeias, né, em inglês. Mas todos os trabalhos com autores 100% chineses. Né? Isso desvia o foco, né? Faz um shift, né? da comunicação médica, da pesquisa, da ciência, para um país que a gente não estava acostumado a seguir. Eu acho que esse é um ponto que é importante porque a gravidade da epidemia ela se agrava com o fato de que as instituições multilaterais, como você mencionou, a OMS, estão absolutamente fragilizadas nesse momento. A OMS, como o CDC, é completamente underfunded, eles não têm os recursos necessários para a sua manutenção, e no momento de emergência da China. Curiosamente, a China, se nós olharmos, tem um padrão da cobertura internacional, da imprensa internacional sobre a China, que é muito interessante. No início de janeiro, a China foi comparada, essa crise foi comparada a Chernobyl, né? Então haveria a mesma falta de transparência no caso do corona que houve em Chernobyl.
em primeiro lugar, esse é o primeiro momento da cobertura internacional. O segundo momento da cobertura internacional é uma crítica ao governo chinês por estar trancando ou fechando completamente a cidade, a região. 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas bloqueadas numa determinada região que não poderiam se mover. Num terceiro, e aí vem uma crítica de vários órgãos de imprensa criticando violação de direitos humanos, etc. e tal. Num terceiro momento, a missão, junto com a missão da OMS à China, que produz um relatório que vai elogiar a resposta chinesa, a capacidade de contenção que a China faz do vírus numa determinada região, a partir dali há uma mudança na cobertura internacional e a China começa a ser elogiada. E aí eu queria pegar meu segundo ponto a partir daí, que é o que foi disparado com o coronavírus para além da própria pandemia. Eu acho que o primeiro elemento que a gente tem que observar é o fato de que a resposta chinesa ela combinou um estado de emergência, portanto, um estado de emergência, uma situação de emergência num estado autoritário, num regime autoritário, para dizer o mínimo. Ou seja, a capacidade desse Estado de controlar a mobilidade já é muito maior do que o Tem uns dados interessantes depois que eu vou mostrar, que mostram claramente os números na China como são impressionantes. Muito impressionantes, as escalas são absurdas. Então, é um Estado autoritário numa situação de emergência que é capaz de controlar as pessoas. Só que há um dado que está sendo, digamos, subavaliado, que é o fato de que esse Estado começou a se valer agora, ou se valeu agora, de uma maneira absolutamente intensiva da tecnologia. Digamos, é uma autocracia digital, uma autocracia que viveu a transformação digital. E essa tecnologia foi absolutamente fundamental para controlar a população, controlar indivíduos, porque os GPS de seus celulares estavam ativados, então você sabia exatamente aonde estava cada indivíduo infectado, você poderia rastrear a mancha por onde esse indivíduo passou e, portanto, você tinha exatamente uma região de contágio que poderia ter sido afetada por esse indivíduo. Você tinha robôs com capacidade de detecção da temperatura das pessoas, ou seja, internet das coisas, drones, internet das coisas e a inteligência artificial foram usadas numa escala sem precedentes. Eu acho que isso é um conjunto de recursos à disposição dos estados que diante do qual pessoas como eu, da minha área, que trabalham com direitos humanos e que trabalham que têm uma preocupação com a proteção de direitos civis, vão olhar com bastante alarme. Eu acho que esse é o primeiro legado dessa crise. O segundo legado... Eu queria entrar um pouco na parte do impacto econômico para depois a gente falar sobre o seu terceiro ponto, o futuro. Vamos lá. Tá? Então, bom, eu acho que, sob o ponto de vista médico, não é? Da saúde, da sociedade, eu não tenho dúvida que isso é um problema bastante grande, não é? E a gente vai poder, inclusive, falar um pouco mais sobre a questão médica com o Dr. Alberto e sobre a questão internacional com o Paulo. Mas eu queria mostrar alguns dados para dizer o seguinte, né? O Dr. Alberto falou aqui do SARS, né, que foi a crise lá de 2003. Vocês vejam que naquela época, não é, o PIB da China, não é, era cerca de 4% do PIB mundial. Agora já chegou lá quase a 16%, ou seja, qualquer coisa, porque, veja, na hora em que a China bloqueia toda uma província com 50 milhões de pessoas, uma província que era considerada Chicago da China, era industrialmente muito importante, e a China tem hoje uma capacidade de atuação, vejam lá, a China importa, não é? Importava em 2003 cerca de 4%, hoje importa cerca de 10%, e quando a gente pega em atuação nas cadeias produtivas, produtos intermediários, exportações, a China tem um papel importante no mundo. Então, isso dá uma paralisada na economia mundial muito forte. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o impacto econômico disso e, obviamente, tanto o Alberto quanto o Paulo vão complementar com alguns pontos importantes. Mas vejam que eu acho que o ponto importante agora é o seguinte: é uma crise de saúde pública mundial seríssima, não é, que vai nos afetar, está nos afetando. Não é uma crise sobre a questão mundial da organização mundial entre os países, mas é também uma crise econômica, que é um fato importante. O próximo gráfico mostra aqui, não é, exatamente o que ocorre, não é, com
a China, veja, isso é um gráfico muito interessante, né? A linhazinha amarela, a linhazinha azul é a média de tráfego, de congestionamento de tráfego em duas grandes cidades chinesas, Xangai, que não está bloqueada, e Beijing. Vejam que aquela parte cinza no meio é o período lá do Ano Novo, quando as coisas desaceleram, porque os chineses viajam lá, milhões e milhões de chineses voltando lá para o interior. Então havia naturalmente uma queda, não é? E depois o gráfico azul vai subindo. Olhem o que aconteceu, está relativamente atualizado agora em 2020. A atividade econômica está paralisada em toda a China. Não é? O próximo gráfico, que também mostra uma atividade importante, a China é um país continental como o Brasil, as linhazinhas lá em cima azuis são a média de viagens internas, domésticas, a linha azul chureada são a média de viagens internacionais. Vejam também que desaba totalmente o tráfego aéreo. Então vejam o impacto na economia chinesa e agora nós vamos ver um pouco de impacto na economia, na produção. Esse gráfico é muito interessante, gente. Vejam que o vermelho, que é a coisa importante, é a compra de bens industriais pelas fábricas chinesas. Tá? A produção de bens industriais para fábricas chinesas. 2008 é aquela crise financeira nos Estados Unidos que afeta o mundo inteiro, você vê que a queda foi muito grande. Isso aí é mensal, tá? No último mês agora de fevereiro, você vê que é aquele finalzinho do gráfico, a coisa desaba. Agora, a China é tão importante para a produção mundial, e aí vamos para o próximo gráfico, Vamos para o próximo gráfico, em que nesse gráfico a gente tem o mesmo tipo de informação, com uma defasagem de 2 meses, o chinês é o azul escuro, o resto do mundo, a produção, no resto do mundo no sentido dos Estados Unidos e Europa, é o azul mais claro. Vocês vejam lá que em 2008 a China cai, 2 meses depois cai a produção industrial dos Estados Unidos e da Europa. Agora a China caiu, a gente sabe que nos próximos meses também vai cair a produção dos Estados Unidos e da Europa. Isso é importante porque, embora a China esteja voltando, e a gente vai mostrar isso também, essas cadeias produtivas mundiais, onde a China tem um papel muito importante, vão ficar desorganizadas. Nós vamos levar algum tempo quando as economias recuperarem. Porque hoje a China pode voltar a produzir, mas a Alemanha está parando. A Itália está parando, os Estados Unidos vai parar e o Brasil também está começando a desacelerar muito. O próximo gráfico mostra outra importante a participação da China numa atividade fundamental hoje em grande parte do mundo, que é o turismo. Esse dado mostra a importância da China no turismo asiático. Então, a primeira coluna, a gente tem o percentual de turistas chineses. Hong Kong, obviamente, é quase 80%, mas países como Vietnã, como Tailândia, têm uma participação extremamente grande. E quanto o turismo é importante para essas economias? Vejam lá que vai, em geral, dar acima de 10% do PIB, do produto desse país. Ou seja, os turistas chineses vão levar algum tempo para voltarem a serem bem recebidos na Ásia, porque você vai ter ainda muitas sequelas disso. Acho que é difícil da gente hoje dizer quando a gente vai ter alguma coisa mais tranquila disso, Alberto? Qual é a tua... Eu acho que a gente espera aí que, como a Europa está saindo do período de inverno e tal, a gente acredita que mais para o verão lá, no meio do ano e tal, a coisa comece a desmobilizar. E aqui no Brasil, a expectativa é de que a gente ainda está muito longe do pico e que a desmobilização aqui aconteça lá para setembro, outubro. Então, acho que o mundo todo só vai estar realmente voltando a tentar fazer uma atividade econômica e tal no final desse ano. Então, vejam, início de 21. Vejam que é quase o resto do ano inteiro, onde turismo, que para alguns países da Ásia é fundamental, vai estar muito baixo. Agora, há um outro lado da história, quer dizer, os Estados Unidos, e esse gráfico que nós vamos ver agora é o gráfico de visitantes asiáticos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomou medidas, inclusive, de barrar a vinda de estrangeiros, principalmente da Ásia, porque era a origem, digamos, da crise. Mas vejam que em 2017, 2018, nós tivemos 12 milhões de visitantes asiáticos nos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos ver que para o PIB americano o turismo não é uma coisa tão relevante, mas 12 milhões de pessoas visitando Disneylândia, indo a Hollywood, indo a Nova York, isso tem um impacto também muito grande. E o próximo gráfico que a gente mostra aqui é exatamente o gráfico onde nós temos a importância
do turismo em vários países. Vocês vejam que, principalmente na Europa, Portugal, cerca de 12% da economia portuguesa depende do turismo. Espanha aí não tem Itália, Itália acho que é 14%, mas mesmo em outros países não há importância muito grande. Então, o que a gente começa a se preocupar, sob o ponto de vista econômico, não é que mesmo quando, não é, e o Dr. Alberto colocou isso muito bem, isso deve terminar, aí moderar, passar, alguns países passam por isso, mas isso vai ter um impacto extremamente grande na economia do mundo como um todo. E aí a gente vai olhar um pouco, não é? Como é que isso se reflete? Aqui ainda, esse é um dado também interessante, porque a China ainda tem uma produção de carvão. Carvão ainda é muito importante. Aliás, tem uma foto que foi publicada no jornal, muito interessante, que mostra, não é, a poluição na China. A poluição na China é uma das maiores do mundo. Nesta região lá, que foi totalmente paralisada, os satélites mostram agora que a poluição acabou. Quer dizer, tem um lado, não vamos dizer um lado bom, porque é uma tragédia. Mas vejam que a produção de carvão, a China está voltando a operar, tanto que o gráficozinho de baixo, que é a queda, o gráfico de 2020, você vê que já há uma trajetória de chegar em algumas semanas, não é, lá de volta no nível. E o último sobre essa questão da China, não é o gráfico que mostra todas as províncias chinesas. Hubei é aquela vermelha no meio, está ainda paralisada, mas vocês vejam que as de azul mais escuro, azul mais claro, principalmente as costeiras, já estão de volta com uma atividade econômica bastante grande. O problema, e a gente mencionou um pouco antes, é de que a China vai voltar a produzir, a China é importante na cadeia produtiva mundial, mas vai ser difícil, além das questões logísticas, ter o comprador na Europa, o comprador nos Estados Unidos. O que isso também afeta muito? Isso afeta muito também, e aí a gente vai entrar um pouquinho... esse agora é o gráfico que talvez fosse bom, de novo, o doutor Alberto e o Paulo mencionarem, que é o que aconteceu nos outros países. Aí são o aumento cumulativo dos casos fora da China. A gente sabe que na China agora já está voltando, e eu tenho impressão, Alberto, que nesses últimos dias já não houve mais mortes na província, nem na China como um todo. Mas olhe lá, a Itália, não é? O Paulo falou do Irã, você falou da Itália. A Itália é um caso, assim, dramático, não é? E que tem muito a ver com essa preocupação que você estava apresentando da questão do sistema de saúde, né? Exatamente, assim, quando a gente vê esse gráfico, a gente vê a Itália, o sistema de vigilância da Itália, ele falhou na detecção dos casos que são aqueles leves a moderados que acontecem no início da epidemia. A gente tem 80% das pessoas, elas vão ter uma síndrome gripal leve, né? Como a gente está acostumado, que não precisariam nem ir ao hospital, nem ir ao médico. Em torno de 20%, mais ou menos, vão ter quadros um pouco mais graves. E desses 20%, 5% mais ou menos vão ser críticos, são aqueles doentes que vão para o CTI, né, que entram em ventilação mecânica e tal, né? E a letalidade aí, né, total, variando aí em torno de 1 a 2%, né, que é o que a gente acredita. A gente vai pegar o exemplo da Coreia do Sul e a gente vai falar um pouco mais dessa questão da letalidade. Isso. Mas a questão da Itália, ela só detectou que estava acontecendo uma epidemia lá no norte da Itália quando ela teve um surto hospitalar dentro de um hospital e mortes dentro do hospital. Ou seja, se 80% é leve a moderado, quando ela detecta um surto com mortes dentro do hospital, é porque a epidemia já estava espalhada naquela região há muito tempo. Né? Provavelmente semanas, né? Acontecendo sem detecção. E as pessoas viajando. Sem medida nenhuma. E as pessoas viajando pela Europa e pela própria Sem medida Itália, de né? contenção nenhuma. Eu acho importante depois até a gente falar dessa questão das medidas de contenção que vão ser aplicadas aqui. Mas aqui a gente só mostra que não houve nenhuma medida de contenção. Então, quando se tentou fazer essas medidas que estão sendo feitas agora, fechou tudo e tal, a coisa já estava espalhada, os hospitais não estão conseguindo mais dar conta da situação. No Irã aconteceu mais ou menos a mesma coisa, a gente já comentou, e na Coreia do Sul, o que a gente tem, o número de casos detectados é muito alto, porque a Coreia fez uma estratégia de testar todo mundo. Ela montou drive-thru de testes, então as pessoas chegavam em locais, containers e tal, podiam fazer o teste. Estava doente, ia lá e fazia o teste específico para diagnóstico. Então ela conseguiu diagnosticar um número enorme de pessoas, inclusive os assintomáticos e até aqueles poucos sintomáticos. Isso elevou o número de casos total detectados, obviamente, que eu consigo detectar todo mundo, mas, por outro lado, isso faz com que a letalidade na Coreia do Sul seja muito menor do que a letalidade nos outros países. É uma questão de que as medidas foram implementadas? Não, simplesmente porque eu aumentei muito do meu denominador,
A letalidade é o número de mortes sobre o número de infectados. Se eu consigo detectar um número grande de infectados, eu consigo saber a real letalidade daquela epidemia. E que mostra que, de fato, do ponto de vista da população toda, a epidemia é, como você colocou, é uma coisa não muito grave, né? Quer dizer, a letalidade na Coreia do Sul é 0,7%. Você consegue preparar o sistema de saúde também, né? Exatamente. Você tem a informação exata Exato. do que Então, que e a tá... letalidade na Coreia do Sul é 0,7%, você pega a letalidade na Itália agora é em torno de 6%. E essa letalidade na Itália é 5%, 6%. Essa letalidade na Itália, ela vem através de dois fatores. Um, pela não detecção do total de pessoas infectadas, isso inflaciona a letalidade, e outro, pela desestruturação do sistema de saúde, que hoje não consegue dar conta de atender essas pessoas, porque é um pico de doentes muito rapidamente, né? E aí pegando uma população idosa, uma região que já tem muito idoso, né? E é a região mais rica da Itália. Sim. Não foi no sul da Itália, na Sicília, que é uma região mais pobre. É a região mais rica, mais desenvolvida da Itália. Mesmo assim, a gente tem todo esse caos acontecendo lá na Itália. Então essa é... Roberto, mas eu acho que é importante pegar isso antes da gente voltar para a parte econômica ou a parte internacional, porque efetivamente me parece que o que nós vamos ter no Brasil, não é? E a gente estava conversando sobre isso, eu tenho lido sobre isso, é exatamente evitar o que aconteceu na Itália. Evitar que você tenha um impacto muito grande de casos que faz com que o sistema de saúde entre com um grande problema, não é? Por isso é que você tem que tentar se antecipar e tomar essas medidas antes. Eu acho que seria bom. São essas medidas que a gente estava falando de contenção social, né? Então são medidas que vão fazer com que eu diminua a circulação das pessoas para diminuir a capacidade dessas pessoas transmitirem uma para as outras. Se eu mantenho uma aglomeração grande, escolas funcionando, universidades, jogo de futebol, missas, reuniões e congressos, né? Eu vou aumentando exponencialmente essa epidemia e aí acontece isso que aconteceu na Itália. Eu tenho um pico muito grande de infecções, né, de casos, e aí, mesmo com 5% necessitando de CTI, 5% de um número absoluto muito grande também é um número absoluto muito grande de pessoas precisando de assistência médica naquele mesmo momento. Então, essas medidas de contenção são basicamente medidas de fechamento de escola, fechamento da universidade, proibição de aglomerações, jogos de futebol com portões fechados ou cancelamento de eventos esportivos, cancelamento de reuniões e cultos, tal. São medidas que vão sendo tomadas gradativamente. Agora, essas medidas elas têm que ser feitas em conjunto. Não adianta uma universidade, uma escola fechar. Isso não tem impacto nenhum, zero. O que tem impacto é quando eu tiro uma grande população da rua. Né? Essas pessoas ficam em casa. A circulação. E hoje, por exemplo, aqui no Rio, só complementando, claro, hoje no Rio de Janeiro, agora, né, o governador resolveu, decretou o fechamento das escolas, das universidades a partir de segunda-feira. Então essa é uma das primeiras medidas, certamente outras medidas vão acontecer. E mais uma vez, a gente mostrou, né, a gente está alguns dias atrás. Então medidas que foram tomadas na Europa serão tomadas aqui à medida da progressão da epidemia. Agora, essas medidas todas, aí é uma coisa que vocês podem até comentar melhor, tem um impacto econômico enorme, né? Um impacto social e econômico enorme. Cada vez que eu pego uma criança e tiro da escola, algum adulto tem que ficar com ela em casa. Ou um pai, ou uma mãe, ou os avós. Então, isso tudo, né? Eu estou tirando essas pessoas da força de trabalho e colocando dentro de casa, né? E desativando a economia, né? E cada vez que eu aumento essas medidas de contenção, eu pioro ainda a economia. E aí, no sistema de saúde, essas medidas de contenção fazem com que eu tenha uma curva mais achatada. O número, a área abaixo da curva, quando eu tenho um pico assim e quando eu tenho uma curva mais achatada, é a mesma. O número de pessoas infectadas vai ser a mesma, mas a velocidade de infecção, de disseminação dessa epidemia é menor, né? Ela é mais achatada e isso permite com que o sistema vá absorvendo essa demanda adequadamente. Eu acho que esse é um ponto importante, só para... na verdade, vão ser o mesmo número de pessoas que serão afetadas e o mesmo número de pessoas, em princípio, que vão ter a letalidade mais alta. Mas isso vai fazer, veja, a antecipação, não é, de você tomar as medidas, vai fazer com que você leve mais tempo em crise, mas, por outro lado, você evita a tragédia da Itália, que foi você, de repente, fechar o país inteiro. Né? Exatamente. E aí, com consequências econômicas dramáticas. Que são as medidas mais extremas, que é a quarentena obrigatória, onde você vai usar força militar, você fecha a cidade, tira o transporte, fecha restaurante, fecha tudo, termina completamente. Isso é o que a gente não quer que aconteça.
né? E o impacto na letalidade também, porque na Itália, certamente, o impacto disso, a letalidade na Itália vai ser muito maior do que nos outros países. Eu vi alguma coisa que deve ser muito dramática para os médicos, né? Que os médicos em alguns hospitais da Itália estão tendo que fazer uma escolha. A quem eles vão colocar no respirador e a quem eles não vão colocar. Quer dizer, que é uma coisa que eles consideram dramática. que tem poucas chances, vão ser relegados, né? Eu ouvi um médico dizendo que eles voltaram a fazer uma medicina que foi praticada na Primeira Guerra Mundial. Exatamente porque não se anteciparam. Então, acho que o que é importante é a gente lembrar isso. Quer dizer, serão medidas que estão sendo tomadas, elas vão nos afetar a todos, mas elas evitam o pior. Né? Paulo, você ia Acho falar? que tem só dois elementos aí. Um é uma pergunta, na verdade, que é qual é a capacidade de leitos que o SUS tem hoje, que o sistema de saúde no Brasil, seja dentro do SUS, ou seja na medicina privada, nos hospitais privados, o que nós temos à nossa disposição. Um número que eu ouvi ontem era um número um pouco alarmante, eu queria confirmar isso contigo, Alberto. A segunda questão é que tem um estresse do sistema de saúde, mas eu acho que tem uma dimensão que você levantou também, que é importante, que é o estresse da assistência social de uma maneira geral, porque a gente vai ter uma pressão agora das famílias. Eu estava vindo para cá e ouvindo rádio, e as pessoas mandando mensagem para quem estava sendo entrevistado, perguntando: olha, vocês estão falando, se eu me sentir mal, eu tenho que ficar em casa. Quem me dá um atestado? Você não posso também ir ao hospital para pegar o atestado, porque os hospitais estão super lotados, ou a clínica, ou coisa do gênero. Então tem toda uma dimensão da assistência que também vai estar sob muito estresse nesse momento e que vai, muito provavelmente, afetar também o déficit público, porque o Estado vai ter que, de alguma maneira, cobrir... Isso eu vou falar um pouquinho mais exatamente. Cobrir o dispêndio que vai vir aí. No caso dos Estados Unidos, nós devemos ter hoje, ou segunda-feira, a aprovação, ou até no final de semana, a aprovação de uma lei liberando alguns bilhões para assistência social, porque as pessoas vão perder trabalho, elas não vão ganhar aqueles dias e elas têm que pagar os hospitais. Então tem um problema aí no sistema de saúde americano que nós vamos, de alguma maneira, replicar também no Brasil, que tem um sistema público que os Estados Unidos não têm. A questão a gente tem recomendado realmente que os sintomáticos respiratórios, aquela pessoa que tem com tosse, com febre, porque a gente chegou num momento que não adianta ficar testando todo mundo. Né? Não é para ficar gastando recurso público para testar, para saber que a pessoa tem uma síndrome gripal e que eu não vou fazer nada com aquela informação. Eu vou testar os doentes, os graves, e ter que testar os profissionais de saúde, que são a força de trabalho necessária para permitir que eles, se derem negativo, possam voltar rapidamente às suas atividades dentro do hospital para atender a população. Então, o que eu tenho, algumas empresas têm questionado isso, né? Que essa pessoa, ela não está de licença médica, ela está incapacitada de ir ao trabalho, mas ela, por exemplo, pode trabalhar em home office. Porque ela está com um quadro gripal, às vezes com uma dor de garganta, uma coriza, tal, com tosse, mas não tem febre, não está com estado geral ruim, e ela pode trabalhar em home office em casa. Então, algumas empresas estão se organizando para poder manter algum nível de produção através de home office. E essa recomendação de não procurar os hospitais é exatamente para deixar os hospitais para os pacientes mais graves. Né? Se eu pego todo mundo que está com tosse, ou com coriza e necessita ir para o hospital, né? Eu desloco a minha força de trabalho para atender essa população que não tem necessidade de ser atendida e deixo de atender a população mais grave. Na Itália, por exemplo, eles cancelaram todas as cirurgias e estão usando os centros cirúrgicos como unidade de terapia intensiva e os anestesistas como médicos intensivistas para cuidar dos pacientes. E a questão do... Não, acho que era a Seguridade Social, que eu acho que é um pouco... O número de leitos. Sim, o número de leitos é importante. Essa é uma preocupação. Essa realmente é uma preocupação. No Brasil, a gente já tem uma rede sobrecarregada, e eu estou falando da rede pública e da rede privada. Se você for hoje nos hospitais privados, a maior parte dos CTIs está lotada. Está às vezes tem 1 ou 2 leitos disponíveis, mas, de uma forma geral, a nossa capacidade de leitos de CTI, no público, ela é abaixo da demanda. E no privado, ela atende a demanda e, às vezes, com alguma dificuldade. Então, quando você aporta um número muito grande de pessoas necessitando de leitos de CTI, né, isso realmente é uma preocupação. Então, 2 medidas a gente vai ter que tomar. Primeiro, deixar de fazer procedimentos eletivos. Eu vou, então, deixar de fazer algumas cirurgias, né, fazer cirurgias que podem ser adiadas, vão deixar de ser feitas,
para utilizar tanto o profissional quanto os leitos que esses pacientes utilizariam para os pacientes com necessidade de suporte pelo coronavírus. E a outra medida é o que o governo está tentando fazer, que é ampliar a oferta de leitos, contratar leitos ou abrir leitos que estão ociosos. Né? A gente, por exemplo, no hospital universitário tem leitos fechados, né? Unidade de terapia intensiva fechada porque não tem pessoal e porque não tem equipamento. Né? Então, a ideia do governo agora é esse deslocamento. O ministro foi ao Congresso solicitar recursos, né, para essas atitudes de emergência, para contratação emergencial de pessoal e compra emergencial de equipamentos, para que essas unidades possam ser reabertas e atender a essa demanda. Principalmente nesses hospitais que já são os hospitais de referência, né? A gente tem defendido bastante isso, porque são os hospitais que já estão acostumados a trabalhar com esse tipo de... Não adianta você pegar um hospital, vamos utilizar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, um hospital do estado, um hospital do município, que é um hospital de emergência, que atende trauma, que atende... e pegar e botar um paciente com essa complexidade, né? Com infecção, com Covid-19 lá, porque... eles não têm, os profissionais que trabalham ali, a enfermagem, médicos e tal, não têm a proficiência, não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de paciente. A proficiência deles é outra, né? Atender o baleado, atender o paciente cirúrgico, o trauma que chega e tal. E os hospitais de referência, principalmente os hospitais universitários, os hospitais militares, que também podem ser utilizados nessa situação, já têm uma estrutura organizada, um profissional de saúde que já está acostumado a trabalhar e atender essa população. Então, ampliar o atendimento nesses hospitais vai fazer com que eu tenha uma resposta a essa epidemia melhor. A gente vai ver a capacidade de mobilização agora, tanto do Ministério da Saúde, quanto das secretarias estaduais e municipais nessa mobilização. A gente espera que seja rápido e que seja feito com eficácia. Isso mostra de novo por que é importante tomar essas medidas que evitem a concentração dos casos. Eu acho que esse é um ponto importante, porque como está todo mundo preocupado, mas já vai ter que parar e tal, tudo isso, não. É para não ficar pior. Eu acho que esse é o... É para não ficar pior. E essas medidas, né, e aí vocês podem comentar até melhor, como elas têm um impacto econômico, não adianta tomar muito... Por que já não fez isso na semana passada, né? Não, porque isso não vai ter tanto benefício, e o impacto financeiro é muito grande. Então, elas têm que ser tomadas no momento certo. E, às vezes, decidir esse momento certo é muito difícil. Porque eu imagino a pressão sobre o secretário de saúde, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, porque as pessoas ficam, por que não faz? Por que não faz? Por que não faz? E, por outro lado, provavelmente o secretário de Fazenda, mas se fizer, a gente vai paralisar a economia, né, e a população pedindo, os médicos pedindo, então, assim, para as aulas, tal. Então, tudo isso, né, tem que ser medido, né, porque o impacto econômico obviamente é ruim. Se você não fizer, se você atrasar, pode acontecer como na Itália, que aí o impacto é muito pior. E se você fizer muito antes, você também vai ter um impacto na economia sem uma necessidade de que aquilo tivesse que ter sido feito naquele momento. Eu acho que só para pegar gancho, porque eu acho que tem uma questão que eu queria lançar também para a gente pensar, que é a gente está há 11 dias, como você mencionou, nós estamos há 11 dias da Itália, mas nós temos uma grande diferença em relação aos países europeus, em relação aos Estados Unidos e eventualmente até à China. Que é a nossa parca e modesta infraestrutura. Então, tem algumas questões práticas, algumas questões que vão digamos, o exemplo, nós temos uma universidade, o exemplo mais elementar. Vamos suspender as aulas como as aulas foram suspensas na Europa. No momento em que se tomar essa decisão de suspender as aulas, na Europa, quando essa decisão foi tomada, as universidades imediatamente migraram para a aula à distância, para o ensino à distância, com relativa facilidade, maior facilidade em alguns lugares, menor facilidade em outros. O problema é, com que infraestrutura de internet a gente vai fazer isso aqui? Aonde os nossos alunos vão conseguir computadores, notebooks, para poder se conectar e assistir essas aulas virtuais. Nós temos um problema de infraestrutura aqui muito grave no sistema de saúde. O sistema de saúde já está sob estresse. Mas que, infelizmente, não dá para resolver. Nós não vamos resolver isso agora. Nós não vamos resolver isso agora. Nós vamos fazer isso com um pouco mais de dificuldade. Exato. Nós temos isso tudo é para nuançar uma dimensão que é nós vamos começar a assistir agora essa pandemia chegando em países em desenvolvimento. E é importante que nós nos coloquemos nesse lugar.
no lugar dos países em desenvolvimento. Porque na hora que a gente olha para o mapa, a África a África não tem caso, mas não tem caso porque não tem teste. Não está sendo testado. Então tem uma questão aí que é para a gente observar. Eu acho que a gente caminhou para uma coisa que é muito importante. Eu vou, inclusive, reduzir a parte que ia falar de parte do impacto econômico. Eu acho que é mais importante essa discussão. Eu vou passar muito rápido aqui um pouco algumas questões do impacto econômico, só para dar a vocês uma dimensão, por exemplo, de como é que estava o mundo. Tá? Esse é um gráfico que eu não vou detalhar muito, mas veja o seguinte, os Estados Unidos, que é o país que vinha puxando junto com a China a economia mundial, esse gráfico é interessante porque ele começa desde 1780, são décadas, não é? Esta última década de 2010, não é, que terminou recentemente, não é? Começamos agora em 2020, foi a única década que não houve recessão nos Estados Unidos, ou seja, o mundo vinha caminhando muito bem. China e Estados Unidos, apesar da briga lá comercial que estavam fazendo, estavam caminhando muito bem. O outro, só para mostrar um outro ponto importante, não é dizer o seguinte, agora a coisa foi tão urgente, não é, que essa é a redução da taxa de juros básica americana, o que a gente chama de política monetária, não é? O Fed fez uma redução de emergência que ele só tinha feito em épocas muito complicadas, inclusive no 11 de setembro, lá quando houve aquele ataque. O próximo, eu vou passar muito rápido isso, que eu quero dedicar mais a essa conversa sobre a questão, não é? Nós estamos numa época aí de uma certa euforia aí nos mercados financeiros, isso aí é a Bolsa Americana, né, subindo, e agora lá no final ela está caindo, aqui no Brasil também está caindo mais. Isso afeta também uma série de pessoas, então a gente tem que olhar de que há consequências econômicas, não é, monetárias, pessoais grandes. O outro é mostrar como, historicamente, esses são períodos onde houve grandes quedas, não é, no mercado de ações. Não é? Essa foi a semana passada, o coronavírus, mas há outras muito mais graves do que essa, inclusive a Grande Depressão em 1930. Próximo, que é só para a gente ter, esse é um dado importante, porque isso juntou, e esse é o último, ele juntou, isso é o preço do petróleo, né? Porque nós tivemos, nós economistas costumamos falar, de que quando surge uma coisa que a gente não estava esperando, a gente chama de um cisne negro. O cisne negro é porque o cisne negro é uma coisa que não existe normalmente. Então nós tivemos o cisne negro do coronavírus, não é? Agora no final de meados de janeiro e tal, e no começo dessa semana nós tivemos um outro cisne negro, que é o preço do petróleo. Imaginem um mundo já conflagrado e com toda essa preocupação que você tem, não é? Houve uma guerra comercial também entre a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, a Rússia, que é um grande produtor de petróleo, mas na verdade é uma guerra também com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma produção de petróleo em terra firme, não é? Que é uma produção bastante grande, mas que é uma produção que está, digamos, fazendo com que os preços do petróleo ficassem, e a participação da Arábia Saudita e da União Soviética na produção de petróleo caísse, porque eles estavam tentando segurar a produção para evitar que o preço caísse. E eles entraram numa guerra. Isso mostra uma queda, e essa queda, eu costumo dizer que em coisas de economia tem sempre dois lados. Ela tem um lado positivo para nós. Acabamos de ter uma redução forte de quase 10% no preço da gasolina e do diesel. Isso vai ajudar um pouco no bolso da população, mas isso é um outro problema que se junta, não é um outro cisne negro que se junta a essa questão. Mas isso é só para mostrar que há um impacto econômico grande, mas eu quero voltar para a discussão que nós estamos fazendo. O Paulo vai falar um pouquinho ainda sobre a questão do que é o mundo pós o coronavírus, né? Eu diria que o mundo pós-coronavírus, eu hoje li um artigo muito interessante, no Guardian, que é um jornal inglês bastante bom para você ler coisas interessantes, dizendo o seguinte também, a vida das pessoas vai mudar depois, eu queria também que você comentasse isso, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa forma de vida. Então, Paulo fala um pouquinho ainda sobre a coisa, digamos, mais geopolítica mundial, e depois o Alberto fala um pouquinho sobre um pouco do que vai ser a nossa vida depois do coronavírus, porque nesse artigo, que eu não vou fazer um spoiler aqui, deixar você falar, mas nós vamos ter que mudar um pouco a nossa vida. Paulo. Eu acho que como na mesma linha que você estava levantando, eu acho que a gente tem dois lados, os efeitos do coronavírus podem ser vistos de dois lados. No curtíssimo prazo, aparentemente o coronavírus, ele bota água, ele coloca água no moinho dessa posição mais próxima do que a gente chama de alt-right, ou essa extrema-direita, isolacionista, próxima dos fascismos, etc. e tal, enfim, desse pessoal que quer fechar fronteiras. Aparentemente o coronavírus jogaria água nesse moinho.
Mas essa é uma forma de resolver o problema. Os problemas econômicos, eles não vão ser resolvidos dentro das fronteiras, eles não vão ser resolvidos com muros. Esses problemas econômicos vão ser resolvidos com instituições internacionais. Então, a segunda dimensão, o segundo rebote, é digamos, uma tentativa de reforço das instituições internacionais mais uma vez. Por quê? Porque o que a gente está observando hoje é que esses efeitos dessa pandemia, eles se agravaram em razão do enfraquecimento das instituições internacionais e enfraquecimento das próprias capacidades dos Estados, que estão sendo corroídas por governos populistas, por governos que, de alguma maneira, se orientam única e exclusivamente de forma ideológica. Acho que essa é uma dimensão. A segunda dimensão do que vem para frente é que isso que a gente conhece como globalização vai mudar. Eu acho que a primeira questão que vai ser levantada, eu não tenho muita dúvida de que nós vamos ter o reaquecimento do comércio, nós vamos ter o reaquecimento das trocas, não vai acabar. das trocas comerciais, o mundo não vai acabar. Enfim, a movimentação de bens e serviços, ela vai voltar, não sei se exatamente, não sei em quanto tempo ela volta aos padrões que nós tínhamos no ano passado, ou que nós tínhamos antes da guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas ela vai voltar. O que eu acho que vai ser diferente é a mobilidade de pessoas, porque eu acho que duas coisas aconteceram aí vai acontecer, acho que nós vamos observar uma curva de aprendizagem com a própria crise. E essa curva de aprendizagem nos diz que nós não vamos nos mover como nos movíamos até o momento anterior à crise. Então, eu que viajo muito, vou participar nos próximos 15 dias de 3 conferências internacionais, algumas delas com mais de 2.000 pessoas, uma delas, pelo menos, com mais de 2.000 pessoas, de maneira inteiramente virtual. E eu acho que isso vai gerar, no final das contas, uma curva de aprendizagem que vai nos fazer usar a tecnologia de uma outra maneira. O que é o lado, digamos, o lado eventualmente positivo, nós vamos emitir menos carbono, nós não vamos ter tanta necessidade de nos deslocar como tínhamos até então. Tem o segundo lado, tem um outro lado negativo, que é eventualmente uma enorme capacidade de controle que nós vamos ter à disposição desses governos que, no limite, estão criando estão agravando a lambança que nós vemos nesse momento. Esses governos também vão ter um enorme aparato tecnológico que foi construído ao longo da própria crise ou reforçado ao longo da própria crise à sua disposição. Eu acho que nós vamos ter esse duplo movimento num futuro muito próximo. Eu, como sou afeito a distopias, acredito que o nosso maior cuidado nesse momento deveria ser com a proteção da privacidade no momento em que a crise do coronavírus vai colocar a privacidade das pessoas no centro do problema. Roberto, e as pessoas? E o nosso dia a dia? Então, são várias coisas que eu acho que vão mudar. Uma coisa que é impressionante para a gente é, já na China, né? O governo hoje, algumas semanas atrás, proibiu o consumo de alimentos de animais vivos, venda de animais vivos e tal. A gente tem que considerar que a China tem 1,4 bilhões de pessoas, passou por um período de muita pobreza e que nenhum tipo de proteína é desperdiçada. Então as pessoas comem de tudo. Comem insetos, comem morcego, comem animais vivos e tal, né? Coisas que a gente no mundo ocidental não está acostumado. Durante um tempo isso foi uma necessidade. Depois passou a ser cultural, né? As pessoas se acostumaram, comem aquilo e passam a ser pratos que são utilizados até, às vezes, até em festividades e tal, né? Então, isso já é uma coisa impressionante, né? Assim, o governo proibiu uma coisa que é tradição milenar, né, na China. E a outra questão a gente vai ter que repensar, olha o número de epidemias que a gente teve nos últimos 10 anos, né? Então, só no Brasil, eu vou falar de epidemias zoonóticas, né? Então, febre amarela, dengue, chikungunya, zika. Agora, o coronavírus, que não deixa de ser uma epidemia zoonótica, é um vírus que veio de um animal, né? Não era um vírus humano, então era um vírus que se modificou e foi capaz de atender. SARS, a MERS, que é um outro coronavírus do Oriente Médio, que continua a acontecer, apesar de em número menor.
de casos, ou seja, a gente está tendo uma quebra da barreira entre as espécies, porque a gente está invadindo cada vez mais o espaço dessas espécies, né? Então a gente entra dentro da floresta, a gente destrói a floresta e esses vírus, eles vão procurar um outro hospedeiro. Então aquele hospedeiro também, ele se desloca para uma outra área. Então hoje a gente convive nas cidades, né, com animais selvagens, silvestres, né, que se adaptaram à vida da cidade e trazem esses vírus e esses agentes infecciosos para dentro das cidades, para a nossa vida no dia a dia. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar, né, o que a gente está fazendo com o meio ambiente, como a gente vai melhorar essa interação entre o meio ambiente e o ser humano, para que a gente não fique tão exposto que a cada 5, 8 anos a gente tem uma pandemia de um vírus novo ou de um vírus que já existia e que não se manifestava e que passa a infectar a população de uma forma geral. Beto, e nesse período nós vamos ter que ter relações um pouco mais distantes, né? O cumprimento é com o cotovelo ou com o pé, porque essa é uma forma também que a gente tem que evitar isso, né? Eu acho que essa recomendação, que a gente tem que ficar um pouco mais isolado, pelo menos nesse período, acho que a gente vai ter que fazer. Eu espero que depois a gente possa voltar a estar mais confraternizando. Eu recebi um vídeo há poucos dias, talvez várias pessoas tenham visto, do Príncipe Charles, ele saindo do carro, sendo recepcionado em algum local, não me lembro onde que era, mas ele saindo do carro e ele dá a mão e a pessoa fica assim, era uma pessoa de estado, a pessoa fica meio assim, ele... Aí bota a mão e ri. E aí ele passa para o próximo, de novo, ele faz de novo. Quer dizer, a gente está muito condicionado. E nós, latinos, né, mais ainda. A gente se abraça, a gente beija, né? E a gente vai ter que mudar essas condições. Ontem eu estava numa apresentação na Academia Nacional de Medicina e todo mundo, assim, as pessoas iam dar a mão e lembravam, não é para dar a mão, porque a gente tem que dar o exemplo, né? Então os médicos dão exemplo. Então, estava lá o secretário de saúde, então mas a gente mesmo esquece. Tem um vídeo que as pessoas viram, né, e circulou em todas as redes de uma pessoa falando, nós temos que evitar colocar a mão no rosto. E ela bota a mão na língua e dentro da língua para virar a página. Como é difícil a gente modificar os atos, mesmo nós que falamos que temos que modificar, mas mudança de comportamento é sempre muito difícil. Né? Mas a gente vai ter que se adequar, a gente vai ter que se organizar, né? E essa questão da higienização das mãos, né? Higienizar com frequência, usar muito álcool gel, água e sabão, né? A gente não tem muito hábito de fazer isso e essas são medidas que são muito eficazes no controle de infecções de uma forma geral, não é só para o coronavírus, para a Covid-19, mas para todas as infecções, para germes multiresistentes dentro dos hospitais e tal, né? Se a gente pelo menos conseguir sair dessa epidemia, né, aprendendo que a higienização das mãos frequentes é uma das melhores armas para a gente se defender dos agentes que vão nos atacar, a gente já vai ter algum tipo de ganho nessa epidemia. Bom, eu queria agradecer ao professor Paulo Esteves, do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, queria agradecer ao doutor Alberto Chebabo, diretor médico do Hospital Universitário da UFRJ, não é, por ter nos ajudado aqui a tentar olhar um pouco para isso. Eu acho que o recado é muito claro, não é? Quer dizer, nós vamos ter que enfrentar isso vai nos trazer uma série de restrições, mas tem que ser feito para evitar um mal maior. Eu acho que é uma conclusão que a gente tira daqui e seguramente, acho que essa é a coisa importante, né? Estaremos em algum momento nos próximos meses voltando a uma certa normalidade, mas com aquele cuidado da gente ver que nós andamos criando muitos problemas aí para o mundo e para a natureza. Obrigado.